Bom dia, queridos, graça e paz a todos. Eu já te convido a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro. Nós vamos refletir nessa manhã você é uma pedra viva do Senhor. Você foi resgatado, transformado por Cristo Jesus. Nós vamos ver o que Deus tem a nos dizer em sua palavra. 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso de número 4, é a leitura que faremos, até o verso de número 10. Se você encontrou, mais um pouquinho só, fique em pé, reverência à palavra de Deus. Vamos fazer juntos essa leitura. 1 Pedro 2, de 4 a 10. Achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, como propósito de seres sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Porquanto assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular, a pedra de tropeço e rocha que causa queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra por serem desobedientes. Todavia, por isso também foram destinados. Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhas recebido a misericórdia, contudo agora a recebestes. Até aqui. Senhor, mais uma vez entramos em Tua presença, Pai. Eis a Tua palavra lida diante da Tua igreja. Fala conosco nessa manhã, de uma forma simples, para uma fácil compreensão, mas de uma forma profunda, para que produza em nós um peso de glória, para que produza em nós, ó Deus, a transformação que o Teu Espírito está propondo para nós nessa manhã. E assim nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar, queridos. É para a glória de Deus que estamos aqui. Olha só, domingo, primeiro dia da semana, primeiras horas da manhã, você já está dando a primícia da tua semana para o Senhor. Estamos na presença dEle com sua santa palavra. E quando o Senhor, Ele fala conosco, e esse texto em especial nos diz que Jesus é a pedra viva. Jesus é a pedra viva, é preciosa, elemento central do amor de Deus. Elemento central. Nós conhecemos muito bem aquilo que a palavra de Deus nos diz a respeito de Jesus. Jesus, como a própria palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, ou único gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então Jesus é o centro do amor de Deus. Deus pegou o centro do seu amor, que é o próprio Filho, o Cristo, deu a nós e colocou para nós como uma pedra principal, uma pedra preciosa. Ele nos deu essa pedra preciosa e Ele agora, que é a nossa rocha, a nossa morada, diz que nós também somos como pedras vivas. Somos pedras vivas nas mãos do Senhor. Pedras preciosas. Pedras que vão permanecer para todo o sempre. Pedras que estão sendo edificadas sobre um altar. Edificação da casa espiritual, como diz o verso 5, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Você é casa do Senhor. Você é a morada do Altíssimo. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Os homens podem promover a maior perseguição da face da terra. Eles podem destruir todos os templos existentes na terra. Ainda assim, não poderão destruir a igreja de Cristo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Podemos nos reunir em meio a um grande terreno aberto, sem nenhuma edificação física, sem nenhum bloco, nenhum tijolo, nenhuma pedra, nada, apenas terra e nós. Ainda assim, ali está a igreja viva do Cordeiro. Podemos nos reunir em qualquer lugar. Somos o corpo vivo de Jesus. Somos a sua morada. E somos a plenitude de Cristo aqui nessa terra. Estamos aqui para ser sal, para ser luz. Estamos aqui para iluminar o caminho dos homens através da palavra de Deus. Estamos aqui como sal da terra para conservar e para dar gosto a essa terra. Os antigos já o faziam dessa forma, conservavam as suas carnes, quando não havia nenhuma tecnologia, com o sal. E nós estamos aqui, e esse é o propósito do texto que diz, sois sal da terra. Estamos aqui para conservar essa terra. Por muito menos Deus destruiu Sodoma e Gomorra, por muito menos Deus derrubou o seu juízo sobre a terra, quando deu o dilúvio. E nós só não somos hoje consumidos pela ira de Deus e sua justiça, porque Ele nos comprou com o precioso sangue do Cordeiro, selou a sua igreja com o seu Espírito Santo e colocou Ele aqui na terra para ser habitação em nossos corações. Mas ai, querido, daquele dia em que nós formos tirados dessa terra. Quando sairmos dessa terra, Deus derramará toda sorte de juízo contra aqueles que ficaram, contra aqueles que permaneceram e escolheram viver longe de Deus. Mas o Senhor nessa manhã está falando conosco que Ele é a rocha viva, e Ele tem para nós algumas informações importantes. A primeira delas é que nós somos o corpo vivo de Jesus, e devemos oferecer o nosso corpo ao Senhor. Paulo, quando escreve à igreja de Roma, no capítulo 12, ele vai trazer uma informação importante para nós, no verso 1. Ele diz, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, ou o vosso culto racional, aquilo que você faz de forma consciente. O nosso corpo é templo do Espírito, e devemos oferecê-lo ao Senhor como uma oferta viva. Se somos pedras vivas do Cordeiro, como Pedro escreve aqui no verso 5 do capítulo 2, devemos oferecer este corpo como um sacrifício vivo
ao Senhor de forma racional. A carta aos Hebreus, no capítulo 13, traz também para nós outra informação muito importante. Traz aquilo que o Senhor está preparando para a sua igreja, quando ele diz que nós temos que oferecer sacrifícios de louvor. O verso 15 de Hebreus 13 diz assim: sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Quem confessa o nome de Jesus precisa diariamente entregar sacrifícios de louvor, entregar cânticos de adoração ao Senhor. Estamos num tempo em que a música ela se tornou profana, devassa, destruidora, e nós temos que usar todas as ferramentas que possuímos nas mãos, todas as ferramentas que possuímos em nossas mãos, para oferecer a Deus um sacrifício de louvor e de adoração. Seja cantando, seja dançando, seja interpretando um teatro, uma peça, precisamos entregar o melhor louvor que temos ao Senhor. Ele requer de nós esse sacrifício. Precisamos entregar também sacrifícios de boas obras, porque temos o Espírito em nós, e esse Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, diz que produzimos fruto, e este fruto é um fruto do Espírito, e dentro desse fruto nós temos uma série de informações: longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, coisas a quais nenhuma lei poderia se colocar contra. Então nós precisamos entregar bons frutos, boas obras. Há religiões N pelo mundo espalhadas, muitas entregando e ensinando filosofias de vida, que buscam conhecer uma verdade, que através então de boas obras poderiam se alcançar a salvação das almas. Fazem as boas obras para alcançar salvação. Nós, pelo contrário, temos a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sendo Ele a verdade e estamos nele, Jesus nos ensina como fruto natural a fazer as boas obras. Não a fazemos para alcançar salvação, a fazemos porque somos salvos em Cristo Jesus. E se o somos, devemos praticar todos os dias as boas obras. Há muitas pessoas aí fora necessitadas da ajuda do corpo de Cristo. Alguém poderia até dizer: mas pastor, eu não tenho condições de fazer boas obras, eu não tenho recursos suficientes para fazer boas obras. Pedro e João também não tinham, mas quando eles chegam no templo e vem um homem ali, eles dizem: olha, prata e ouro nós não temos, prata e ouro eu aqui também não tenho, mas aquilo que temos lhe oferecemos. Em nome de Jesus, levante-se e ande. Aquele homem saltou e passou a andar. Você pode não ter recursos nas mãos, mas você tem as suas mãos, mãos que o Senhor abençoou e ungiu, e deu como ferramentas a sua palavra, deu como ferramentas as orações, o louvor, as boas obras. Veja que você vai acumulando aí uma grande maleta de ferramentas que o Senhor vai te dando, e você pode usar todas elas em prol do reino de Deus. O Senhor também nos pede sacrifícios para pôr em ordem as coisas, um sacrifício de ordem. Fazei tudo com ordem e com decência, faça tudo em ordem. Veja que em Gênesis 22, está o relato ali quando Deus pede a Abraão: olha, agora você vai pegar o seu filho,
o seu único filho, e você vai me entregar ele. Aquilo pode ter passado pela cabeça de Abraão, mas, poxa, o Senhor já me deu esse menino depois de tanta idade, já foi um sacrifício, já foi um milagre esse menino ter nascido. Se eu agora, já com 100 anos de idade, tendo esse menino, vou entregá-lo, e quando é que Deus me daria um outro menino? Isso pode ter passado pela mente de Abraão, mas em nenhum momento ele abriu sua boca para reclamar de Deus. Mas eles vão até o monte, chegam até o monte, chegam naquele lugar determinado para o sacrifício, e o garoto olha ao redor e diz: olha, nós temos as pedras, a lenha, temos o cutelo, mas não temos o cordeiro para o sacrifício. E até aquele momento não havia cordeiro, eles não tinham nas mãos nenhum cordeiro para oferecer em sacrifício. Mas Abraão teve uma atitude, ele teve que colocar as pedras em ordem. Não poderia ser entregue sacrifício com um altar bagunçado, não poderia haver sacrifício com um altar desleixado. Então ele coloca em ordem as pedras, alinha todas as madeiras, e aí então amarra o menino para entregar como oferta ao Senhor. E é nesse momento em que o altar está em ordem, que as pedras estão no devido lugar, é que Deus provê para si um cordeiro, o Yahvé Jireh. É nesse momento. E o significado dessa expressão, Yahvé Jireh, é Deus proveu para si um cordeiro. Aqui não está falando em dízimos, em ofertas. Essa expressão em especial está dizendo: Deus preparou para si alguém que vai morrer no seu lugar. Deus preparou a melhor oferta de todas, que é incomparável. Ninguém pode entregar algo como Deus. Ele deu um cordeiro para ser morto no lugar daquele menino. Deus proveu para todos nós um cordeiro, e João Batista o reconheceu e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Precisamos entregar então como sacrifício a nossa ordem, precisamos colocar a nossa vida em ordem, o nosso altar. Somos templos do Espírito Santo, e esse altar dentro de nós precisa estar em ordem, precisa estar devidamente ajustado, bem arrumado, bem alinhado, senão não há sacrifício, senão não há oferta, senão não há bênção de Deus para as nossas vidas. E precisamos também entregar sacrifícios de serviços à casa do Senhor. O verso 16 de Romanos 15 vai nos dizer: de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. De ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho. Nós somos templos do Espírito. Se o somos, nós administramos esse templo, que é a nossa vida, pois cada um dará conta de si diante do Senhor. Se eu administro esse templo a qual o Senhor deu, se eu tenho o dever de zelar pelo templo que o Senhor deu, eu devo ser então um sacerdote. Você é um sacerdote, e Pedro escreveu isso neste capítulo 2 da sua primeira carta, dizendo: casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais. Muitas pessoas confundem e dizem: olha, há sacerdotes lá na igreja. Você, quando está aqui
reunido com os irmãos em Cristo. Você é a igreja de Deus. Somos membros do corpo, templos do Espírito, mas quando reunidos, somos a sua igreja, somos a sua eclesia, somos aquele que na língua grega diz que é uma assembleia de pessoas livres, e em Cristo somos livres. Se Ele vos libertou, verdadeiramente sois livres. E como uma sociedade de pessoas livres que nessa manhã se reúnem nesse lugar, temos como obrigação de entregar um bom serviço na casa do Senhor, de cuidar, de zelar do ambiente que Deus preparou para que possamos trabalhar para o reino, dos instrumentos que temos, dos trabalhos, dos ministérios. Quando você for embora, antes de ir embora, passe ali atrás, olha aquela placa ali, veja o tanto de ministérios que nós temos, se engaje em um deles, se empenhe e se esforce a trabalhar. Procure os pastores, obreiros e diga: olha, o que eu posso fazer pelo reino de Deus? Em que obra eu posso me engajar? Onde eu posso trabalhar? Onde eu posso atuar? Porque isso não é e não está restrito a um grupo seleto de pessoas. Jesus, quando dá a ordem para evangelizar o mundo, Ele diz: vocês vão pelo mundo, e quando vocês forem pelo mundo, preguem, ensinem a palavra a todos, a todos. Ele não separou apenas os 12 e disse: olha, é só vocês 12 que vão pregar o evangelho. A ordem foi dada a todos. E muitas vezes entendemos esse ide de Jesus na nossa língua portuguesa de uma forma falha, porque esse ide existe na nossa língua, na nossa conjugação. Em grego não existe ide, essa conjugação não existe na língua grega. Em grego esse versículo está dizendo indo pelo mundo. Então aonde você for, querido, tudo que você fizer, quando você estiver indo pelo mundo, aonde é o mundo? Aonde é o mundo? Saiu da porta para fora, já é o mundo. Quando você for na padaria do lado, você já está no mundo. Indo pelo mundo, prega o evangelho para o padeiro, para o dono da padaria. Quando você estiver indo para o mercado, prega o evangelho. Indo para a escola, indo para o trabalho, indo para a faculdade, indo para qualquer lugar onde você estiver convivendo, pregue o evangelho. Pensamos muitas vezes nesse ide que nós temos na nossa língua como algo muito distante. Olha, quando eu for para a África, quando eu for para o Oriente Médio, quando eu for para este ou aquele país, não, é indo aqui mesmo, dentro da nossa cidade. Temos apenas em torno de 20% da cidade de Bauru evangelizada. Temos muitas pessoas ainda aqui, dentro da nossa cidade, que precisam ouvir falar de Jesus. Então entregue este sacrifício ao Senhor. Entregue-se a Ele. Você é pedra viva, você tem um altar. Esse altar tem que estar em ordem, para que Deus possa operar na sua vida de uma forma poderosa. Os versos 9 e 10 do capítulo 2 de 1 Pedro diz: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito. Então ele disse até agora tudo o que somos, mas aí ele vem e diz: o propósito de vocês serem tudo isso, não é para fazer um quadro e pendurar na parede da sua sala dizendo: eu sou nação santa, eu sou sacerdócio real. Não é para você se gabar ou apresentar para os amigos: olha, está vendo? Eu sou uma nação santa, eu sou um sacerdote de Cristo. O propósito disso é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso que Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo tinha coragem para dizer:
olhem para mim, porque eu sou o imitador de Cristo. Muitas vezes ouvimos pregadores e pessoas, mundo afora, igreja afora, dizendo: não olhe para o homem, olhe somente para Deus. Não, olhe para mim, porque eu sou um imitador de Cristo. Mesmo com todas as minhas falhas e pecados, eu quero ser um imitador de Cristo todos os dias. Se você não pode dizer: olhem para mim e sejam meus imitadores, tem algo errado com o seu altar. E você precisa hoje corrigir este altar, pôr as pedras em ordem, porque as pessoas lá fora têm que olhar para você, e você tem que ser um espelho de Cristo para toda a sociedade. Não se conforme, Paulo diz em Romanos 12:2, não se conforme com este mundo. Ele já disse no verso 11, ofereça o vosso corpo como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Deus te chamou para o sacerdócio. Pode não ser como ministro da palavra. Você pode até dizer: olha, eu não tenho a vocação de estar num altar ministrando a palavra. Amém, existem N ministérios. Deus não chamou todos para serem pregadores, não. Deus chamou para nós fazermos a obra de Cristo. E essa obra envolve o altar, envolve o diaconato, envolve o evangelho. Os evangelistas estão aí fazendo também o seu trabalho, envolvem os bastidores, envolvem os câmeras. Nesse exato momento em que você está aqui sentado, existe uma equipe trabalhando, e esse culto está chegando em todos os lugares do mundo através da nossa rádio. Pessoas fora daqui estão ouvindo. No domingo passado à noite, enquanto as pessoas estavam aqui louvando, adorando ao Senhor sentadas, 2.531 pessoas estavam assistindo o nosso culto ao vivo, pelas redes sociais, assistindo, sendo transmitido. Queridos, nós estávamos com o templo lotado e ainda assim mais 2.000 e tantas pessoas assistindo. O Evangelho está chegando aos quatro cantos dessa terra, e nós somos ainda uma pequena fração, um grão de areia, numa grande e imensa multidão que precisam ouvir do Evangelho de Cristo. Temos 7 bilhões de pessoas, mais de 7 bilhões de pessoas na face da terra. Precisamos de muitos sacerdotes de Cristo. Apenas em torno de 2 bi são cristãos. Temos muitas, mas muitas pessoas que precisam ouvir do amor de Cristo. E Deus está chamando você, pedra viva, para fazer este trabalho. Onde quer que você for, onde você andar, onde você colocar a planta dos teus pés, Deus vai transformar em lugar santo. Onde você colocar as tuas mãos, Deus vai abençoar e prosperar, porque você é pedra viva do Senhor. Você é sacerdócio real, santo. Quando Deus nos dá esta palavra, através do apóstolo Pedro, ele vai escrever e dizer: achando-vos ele a pedra viva. Pedra aqui, pedra viva, em grego é petra, rocha grande, inabalável, estrutura firme, é Jesus. E logo abaixo diz: vós sois pedras vivas. Aqui em português está até com letra minúscula, porque em grego também é diferente. Aqui é uma outra palavra chamada leto, que é fragmento de pedra, pedras espalhadas. Quando você recorre a um outro texto que fala sobre as pedras, e nesse texto Jesus está dialogando lá em Mateus 16, falando com Pedro, e diz que ele é pedra, e sobre essa pedra Jesus edificará a sua igreja. Jesus faz um trocadilho de palavras com Pedro, e diz: olha Pedro, tu és Petros. Na língua original ele está dizendo assim: tu és Petros, você é uma pequena pedra. E são essas duas palavras, leto e petros, pedras pequenas, fragmentos de pedra. Esses fragmentos de pedra somos nós, pedras vivas. E Jesus diz assim: sobre essa pedra, Pedro. Aí ele aponta para ele, Jesus, eu, pedra grande, inabalável, Jesus.
essas pequenas pedras em cima de mim, vai formar a igreja, a minha igreja, e as portas do inferno não vão resistir, porque estamos sobre um alicerce firme e inabalável. Firme e inabalável. Charles Spurgeon, pregador do século XIX, chamado de o príncipe dos pregadores, ele disse: não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. Desejo ser santo para o bem dele. Como posso eu viver no pecado se ele morreu para me salvar? Como posso viver no pecado se ele morreu para me salvar? Este homem escreveu isso porque está aqui na palavra de Deus. Vocês precisam ser santos. O capítulo 1 de 1 Pedro, Pedro vai dizer isso. Agora, sendo, estáis com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada, na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora, quando viveis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Pedro está nos alertando. Se você está em Cristo, como Spurgeon disse: como posso viver no pecado se ele morreu por mim? E como Pedro escreveu aqui e diz: se ele morreu por você, você agora é santo. E como está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos. Um outro escritor chamado Tozer, A.W. Tozer, ele disse: quando entendo que tudo o que acontece na minha vida é para me deixar mais parecido com Cristo, minhas ansiedades se vão. Minhas ansiedades se vão. Quando eu entendo que tudo o que acontece na minha vida é para me moldar, é para me deixar mais parecido com Cristo, então a minha ansiedade vai embora. Por isso Pedro escreveu aqui: não permita ser amoldado pelo mundo. Paulo escreveu em Romanos 12: não deixe o mundo te moldar. Você não é moldado pelo mundo, você não é moldado pelo diabo, você é moldado pelo oleiro, é por Jesus, é Ele que te molda. Ele faz um vaso de honra, um vaso perfeito, que Ele vai encher da sua glória e transbordar para esse mundo. Mas você precisa ser santo, você precisa lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, todas as vossas preocupações. Você é sacerdócio real, vós sois povo escolhido de Deus. Aqui está uma nação santa, uma nação de propriedade exclusiva do Senhor. Fomos lavados pelo sangue do Cordeiro Jesus. Precisamos honrá-lo com tudo aquilo que fazemos, com tudo aquilo que falamos. Ele nos deu a vida eterna. E o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com a vida eterna que Cristo te deu? Você vai brincar? Você vai jogar as sortes? Não, você vai honrá-lo de todo o vosso coração. Se Cristo te resgatou, se você hoje pode proclamar: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim,
você não tem mais direitos. Você tem que obedecer a Cristo de forma incondicional. Eu posso dizer abertamente: sou escravo de Jesus Cristo. Faço tudo o que Ele me mandar. Não reivindico mais nada para mim que não seja para a glória de Cristo. Eu sou sacerdote do Senhor. Você é sacerdote do Senhor. Você deve servi-lo de todo o seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Porque o Senhor, Ele te chamou nessa manhã. Ele te trouxe aqui, não foi à toa. Você não veio aqui para ouvir alguém falar. Você veio aqui para cultuar a Deus. Você não veio assistir um culto, você veio prestar culto ao Senhor. E se você veio prestar culto, é porque você está reconhecendo que Ele é o soberano, Ele é o eterno Deus, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. E veja, nós estávamos condenados à morte, estávamos sentenciados a uma morte. O lugar na cruz não era para Jesus, era para mim e para você, porque nascemos debaixo do pecado, nascemos debaixo das mazelas desse mundo tenebroso, mas Ele nos tirou daquela cruz. Ele cravou aquela cruz como uma espada sobre um monte, o monte da caveira. Ele colocou ali sobre aquele monte que representava a morte, aquela espada poderosa que é uma cruz, e ali Ele nos deu vida, e nos deu vida em abundância. E você precisa hoje reconhecer o senhorio de Jesus. Você precisa reconhecer que você foi transformado no sacerdote do Deus vivo. E eu te pergunto nessa manhã, querido, quais são as tuas ansiedades? Você vive preocupado com algo? Tem algo que te incomoda? Você não consegue exercer o teu sacerdócio? Você não consegue exercer a obra de Deus? Você não consegue avançar? Você ainda não tem certeza se Deus te chamou para alguma coisa? Entenda nessa manhã que Ele te chamou sim, para ser rei, para ser sacerdote, junto com Ele nessa terra, para nós levarmos o Evangelho a todos aqueles que ainda não conhecem. Somos a sua nação santa. E eu te convido agora, se você quer se posicionar como um sacerdote do Deus vivo, e não é um sacerdócio momentâneo, araônico, com tempo limitado, não, é um sacerdócio para sempre, como a palavra diz, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdócio para todo sempre. E o sacerdócio de Cristo, que é eterno, Ele dividiu conosco sua igreja. Eu te convido a sair do seu lugar, a você se posicionar aqui à frente e dizer: eu quero ser um sacerdote do Deus vivo. Não importa o ministério que eu vou atuar, mas eu quero trabalhar para a glória de Deus. Eu quero atuar no reino de Deus. Eu quero ter ousadia. Eu quero vencer as minhas ansiedades. Então nessa manhã, se você quiser, pode vir à frente, querido, em nome de Jesus. Os pastores, por favor, obreiros, venham à frente, vamos orar por esses irmãos que vão vir. Aqueles que realmente vão se colocar diante de um Deus poderoso e vão dizer como Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, pode me enviar, Senhor. Pode me enviar para o que o Senhor tiver preparado. Deus vai te capacitar. Deus vai te dar a ousadia, Deus vai te dar o conhecimento. Se você quer atuar na casa do Senhor, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vamos adorar o nosso Deus. Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. O
onde você foi. Se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Se você que está aqui nessa manhã também, você nunca deu um passo para Jesus, você ainda não declarou que você o ama e você quer entregar sua vida para Ele. Se houver alguém aqui que deseja nessa manhã se entregar a Jesus e dizer: Senhor, eu te recebo hoje como meu único, suficiente Senhor e Salvador, sai do teu lugar, rapidamente vem aqui à frente, renda-se a Cristo. Se existe alguém assim, pode vir aqui à frente. Os pastores vão orar por você, vão impor as mãos sobre você. Querido, o Espírito está sobre você. Como diz a palavra, Ele me ungiu para proclamar as boas novas, para trazer vida nova, vida abundante, para trazer aí as bênçãos do Altíssimo. Se há mais alguém que deseja vir à frente, venha, querido, e nós vamos orar antes de encerrarmos o culto ao Senhor. Aleluia. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Se coloque em pé para a glória do Senhor e louve ao Deus Todo-Poderoso. Erga suas mãos para o céu, querido. Adore, adore ao Senhor. Compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Sabe por que Deus não desiste de você, querido? Sabe por que Ele não desiste de você? Porque Ele tem um futuro excelente para você. Ele não desiste de você e Ele quer te colocar como sacerdócio na tua família, na tua casa, em meio à igreja do Senhor. Porque Ele já determinou, Ele já escreveu, Ele já proclamou aquilo que está lá no final de todas as coisas. Enquanto muitos não sabem e ficam procurando saber o que vai acontecer no futuro, como dizia Billy Graham, eu já li a Bíblia toda e no final tudo acaba bem, tudo vai dar certo. E está lá no livro do Apocalipse, o livro das Revelações, no capítulo 7, no verso 9, quando ele diz: em seguida olhei, e diante de mim descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eles estavam de pé diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira, e proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro.
E todos os anjos se encontravam em pé ao redor do trono, dos anciãos, dos 4 seres viventes. Prostraram-se eles diante do trono, com o rosto em terra, e adoraram a Deus. E exclamaram: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças sejam ao nosso Deus para todos sempre. E amém. Essa é a promessa do Senhor. Você é rei e sacerdote. Deus te chamou como pedra viva, porque um dia você vai estar aqui nessa grande multidão, adorando ao Cordeiro, proclamando Ele e a sua glória por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido, nessa manhã, em nome de Jesus. Pastor Armando.